aí no estudo. Quem lembra em que capítulo que a lição, que capítulo bíblico que a lição fala? Sem olhar, quem lembra? Mateus, esse povo é bom demais. É isso aí, Mateus 6 é onde a gente está tendo como base. E a lição é a última lição. É a última lição que a gente não terminou, né, no domingo passado. E assim estaremos fazendo hoje. Eu comentei na semana passada, né, que essa lição ela pega todo um capítulo 6, o que eu achei assim meio complicado, uma lição de um capítulo todo e principalmente um capítulo que fala sobre o Sermão do Monte, né? Sermão da Montanha. E é muita coisa que tem de riqueza nesse capítulo. Então a gente começou a trabalhar semana passada naquilo que a gente achou de mais interessante para poder estar conversando, estar falando. Então, quem tiver a revista, quem tiver aí a revista, vai ler essa segunda página aí, página 93, que é a segunda parte da lição, segunda página da lição, página 93 da revista. A gente vai ler na prática do primeiro parágrafo até corrupção, que vem antes da palavra que ilumina. Quem pode ler aí para a gente? Então, vai começar lá na página 93, segunda página da lição, na prática, e a gente vai ler até corrupção, que é antes da palavra que ilumina. Liga aí, varão. Liga para cima. Não, liga para cima. Já está? Espera aí. Bate na ação. Vamos lá, William. Isso aí. Amém? Aí. Na prática, então, a integridade como valor aparece na pureza de intenção ao dar a esmola, ao orar e ao jejuar. O objetivo dessas ações não é aparecer diante das pessoas, mas fazer o bem e agradar a Deus. A oração do Pai Nosso também aparece como modelo por oposição ao falatório dos gentios. O objetivo da oração não é convencer Deus das carências humanas. Com mais força, Cunha, a gente não está te ouvindo não. Como os gentios estavam ensinando a fazer. Ao contrário, é um relacionamento com Ele. Daí que a síntese dessa oração de Jesus ensina que ao orar devemos dizer a verdade a Deus em termos de necessidades, mas também receber dele as orientações necessárias, rendendo-lhes autêntica glória e louvor. Além disso, a oração expressa relacionamento com o próximo e para ter o valor da integridade é preciso orar para estar em contato com Deus e sensível às necessidades das pessoas. Caso contrário, a oração se torna hipócrita. Parece, mas não é. No restante do capítulo, o tema da integridade se relaciona com a fé, outro princípio sem o qual é impossível agradar a Deus. Se cremos em Deus, então, a totalidade de nossa entrega deve ser manifesta. Não podemos ter dúvida de que Deus suprirá as necessidades físicas, emocionais e espirituais que temos. No verso 24, Jesus exemplifica o problema da falta de integridade, que gera oscilação entre dois senhores. Ele utiliza o exemplo do dinheiro, pois se trata de um valor consistente para o ser humano. Almejamos uma boa vida, sonhamos com condições tranquilas ou de abundância. O problema é que este valor, desvirtuando-se, pode ser colocado no lugar de Deus, gerando corrupção. Amados, assim, eu sou meio cri-cri, né? Eu tenho consciência disso. E aqui ele está falando sobre servir a Deus com integridade, é o tema, né, da revista.
E na minha cabeça, eu não vejo como se pode servir a Deus sem integridade. Isto é, sem que a nossa vida busque todos os dias estar dentro daquilo que Deus espera que nós sejamos. Isso é, Deus tem um padrão para todo mundo. Qual é o primeiro padrão de Deus para toda a igreja? De vida, padrão de vida. Vou dar uma cola, ninguém verá Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Isso é padrão para todo mundo, independente de chamado individual, independente de um ministério que a gente venha exercer individualmente, isto é, de maneira peculiar para aquilo que Deus chamou, uns para pastores, outros para evangelistas, independente desse chamado, santidade ela é um padrão para todo mundo. Isso não tem como eu falar assim, ele vai ser ou não, ou eu vou ser mais ou menos. E aqui algumas vezes eu já falei sobre o que é santidade, né? Principalmente dessa cultura toda que a gente sempre bate de que santidade é não pecar, que também é, mas aí a gente lembra que Jesus falou assim, por eles eu me santifico. Se santidade é o fato de não pecar, e Jesus diz que por nós ele se santificou, então Jesus tinha pecado? Não. O que é santificar? É viver no centro da vontade de Deus, é uma obediência completa ao querer de Deus, à vontade de Deus. E aí a gente entra na parte de não pecar, mas nas peculiaridades. Isso é, há um propósito de Deus para a irmã Marilene, há um propósito de Deus para o irmão Isaías, de maneira individual. Só que tanto Marilene como Isaías não tem como viver isso em parte. São todos os dias buscando viver de maneira completa, por isso que é integral. E não consigo olhar na Bíblia e ver alguém que a gente tenha como espelho, que não, por mais pecador que tenha sido a pessoa, por exemplo, Davi, que a gente sabe que vacilou pra caramba a beça, mas a gente via sempre Davi um desejo de viver para a glória de Deus, viver na vontade de Deus, essa busca da perfeição que eu e você temos que viver todos os dias. Por que eu estou dizendo isso? Fala aí de um personagem, qualquer pessoa aí, fale um personagem que você gosta da Bíblia. Ruth. E como Ruth viveu? Então, mas ela viveu a vida dela, independente da posição social que ela tinha, que você viveu para quê? Para a glória de Deus. Outra pessoa. Não, mas pessoa, o personagem. Abraão deixou família, deixou a terrinha dele e foi buscando viver integralmente para Deus, ainda que foi constituindo família, ainda que foi constituindo um povo totalmente, que ele era o cara, digamos, do povo. Pelo menos mais duas pessoas, vamos lá. José, qual José? O do Egito, tem o José pai, qual José? O do Egito, se deu bem economicamente, se tornou um mandatário, né, mas tudo que ele era, ele buscou ser para a glória de Deus, vivendo de maneira integral. Jó. Então, quando a gente tem referências de pessoas bíblicas ou fora da Bíblia, mas pessoas de Deus, nós vamos ver que independentemente da posição dessa pessoa social, independentemente do chamado, independentemente da terra que elas estavam, elas viveram sempre buscando viver para a glória de Deus totalmente. O que isso tem a ver com a revista? Aí eu vou explicar. A revista ela vem colocando o conceito de oração e depois ela coloca o conceito de fé. Didaticamente, eu posso querer explicar o que é fé e posso querer explicar o que é oração. Amém? Eu posso fazer um livro falando sobre o que é fé, como tem alguns aí. Posso fazer escrever um livro falando sobre oração.
Todavia, na vida, tem como a gente separar a fé e oração? Não. Sem oração é impossível? Não tem como. Não tem como. Sem uma vida de comunhão com Deus que se dá através da Bíblia e de oração, a nossa fé ela é vã, ela é tola, ela é nula. Todavia, a fé ela está sempre intrínseca na oração, porque sem fé é impossível, como o próprio texto diz aqui, é impossível agradar a Deus. Então não tem como na vida eu ter uma vida de oração se a fé não tiver intrínseca nela. Não tem como eu ser uma pessoa de fé se eu não oro a Deus. Não tem como a gente separar isso. Então quando a gente vai falar assim, aquela pessoa é uma pessoa de fé, subentende que ela é uma pessoa de oração. Se a gente diz que aquela pessoa é uma pessoa de oração, subentende que ela tem fé. Dá para separar isso? Não tem como. Agora, aqui ele vai falar sobre orar, que é aquilo que eu comentei há uns dias atrás. Com exceções, aí eu lembro até que a irmã Marilene teve uma fala, com exceções, nós oramos para pedir. Nós não oramos pelo prazer da comunhão com Deus e de querer ouvir o que Deus tem para dizer. É claro que a gente acaba sempre pedindo. Eu lembro, eu novo convertido, não lembro quanto tempo que eu tinha de igreja não, mas no culto da virada de ano, mas eu não tinha mais de 3 anos de evangelho. No culto da virada de ano, dia 31 para 1º, né, eu ajoelhei e falei, Senhor, eu só quero te agradecer. Uns 6 minutos depois eu já estava pedindo. Comecei agradecendo, aí no final. E a gente não consegue fugir disso, até porque nós temos nas nossas necessidades. E quem quer nosso socorro? Bem-aventurados que confiam no Senhor. Então isso faz parte. Agora, orar não é só pedir. Quem só pede, não entendeu ao Deus que serve. Olha a Deus como um gênio da lâmpada mágica. Orar é o prazer de falar com Deus. Eu não sei se eu já contei isso aqui pregando. Eu trabalhei por um senhor, eu era preposto dele, ai Jesus, acho que é o La Plastique o nome da empresa, tem tanto tempo. Ela é de São Paulo, ela era a 2ª ou 3ª maior representadora de plástico do Brasil. E eu era o preposto do seu Edson. E um dia nós fui a São Paulo com ele. E eu não podia entrar, eu fiquei no carro, ele foi falar com o dono. O rapaz herdou do pai, tinha uns 30 anos, o rapaz era bem novinho. E o seu Edson, com 60 e poucos anos, quando ele voltou todo feliz, maravilhado, porque ele entrou na sala do dono e apertou a mão do dono. E eu sempre fui meio abusadinho em relação ao evangelho. E aí ele olhou para ele todo feliz. Eu falei, poxa, que legal. Mas eu quero contar um negócio para o senhor. O senhor tem possibilidade para falar com Deus Criador de todas as coisas. O senhor está se alegrando porque apertou a mão dele. Ele não era cristão, né? E o senhor não busca entender que o senhor pode falar com Deus, que é dono da vida dele, desse dono da empresa. A gente não entendeu de que a gente fala com Deus, que Ele faz e acontece, que tem poder para dar vida e para tirar a vida, tem poder para ferir, tem poder para curar, e tem poder para controlar as estrelas, o mar, o vento. E a gente, quando vai para Ele, normalmente a gente vai com interesse, e não com alegria de dizer, eu estou falando com o grande eu sou. Eu não tenho mérito nenhum nisso, mas o véu rasgou-se. E hoje eu não preciso mais de representante. A gente entra no Santo dos Santos pelo novo. Quem completa o versículo? Novo e vivo. Por que novo e vivo? Por que vivo? Porque é Cristo Jesus. Ressuscitou e vive para sempre. Aí eu quero trazer uns dados históricos para vocês, para a gente entender o que é isso, viver com integridade. Quem aqui tem um pouco de noção da perseguição histórica da Igreja do Senhor Jesus?
Quem conhece um pouco sobre isso? É claro que a gente, quando lê Atos, se o povo aqui leu Atos dos Apóstolos, a gente vai encontrar aqui uma igreja perseguida. Mas quem tem uma noção real da igreja perseguida? Você sabia que até o ano 64, em Nero, a igreja, ela quase não era perseguida? Tinha as perseguições mais locais, menores, que era por causa dos judeus. Quem perseguia a igreja eram os judeus. Por quê? Porque eles falavam que um judeu era o Messias, o Salvador, mas esse judeu era filho de carpinteiro, esse judeu ele nasceu pobrão, esse judeu ele morreu numa cruz, e esse judeu ressuscitou. E isso para os judeus do judaísmo era inadmissível, não tinha como ele ser o Salvador, não tinha como aquela pessoa, na cabeça, como de maneira assim geral, para o judaísmo até hoje é assim. Então, no começo, essa perseguição era por causa do judaísmo. Em 64, com Nero, quando em julho, acho que 16 ou 17 de julho, pega fogo em Roma, e a maioria entende que foi Nero que botou fogo. De 14 cidades, de 14 povos, 10 pegaram fogo. Os 4 que não pegaram fogo foram onde moravam os judeus e os cristãos. Então o que Nero falou? Que a culpa foram dos cristãos, eles que colocaram fogo. A partir daí, a perseguição ela começa a ser também romana, mas ainda assim não existia uma lei que os cristãos tinham que ser perseguidos, execrados, não tinha, mas agora havia uma consciência de judeus e de romanos perseguindo os cristãos. E aí vamos lá, por que vocês acham que os romanos perseguiam os cristãos? Se não, vou melhorar para ajudar na pergunta. Gente, a escola dominical, para participar, tá? O Império Romano, todo povo que eles dominavam, eles respeitavam as crenças daquele povo, eles não mexiam. Inclusive, por causa do que eu falei na sexta-feira, eu estou vendo de novo a série Roma, que eu vi essa série há trocentos anos atrás, ainda está lá na Netflix, aí ontem eu comecei a ver de novo. Não, Roma. Essa série é muito antiga, eu a vi há muito tempo, eu comentei sobre ela na sexta, aí ontem eu fui caçá-la, ainda tem lá na internet. Então Roma sempre respeitou cada crença, cada fé do povo onde ele dominava. Inclusive, normalmente, essa crença, essa fé passava a ser também deles. Por quê? Porque eles queriam, num linguajar que nem sei se aqui se usa, era ficar bem na fita. Se usa isso, ele queria ficar bem na fita. Então, minha pergunta é, por que então, se Roma tinha esse comportamento, o Império Romano passou a perseguir os cristãos? Ameaçado com o quê? Ainda não. Roma dominava, sim. Quem mais? Mas é isso mesmo, para a gente participar. Fala, Cunha. Gente, eu vou dar uma sugestão a vocês. Quer ver, Rosana? Escutou o que Cunha falou? Ou a gente fala com o vozeirão, ou a gente usa o microfone. Senão a gente vai disputar com o ar-condicionado e eu falo para vocês, não vamos desligar o ar-condicionado, não. Eu vou só cortar então. É porque também tem essa questão do início logo também, que o Senhor sempre, aquelas pessoas fugiam, né? Aquela questão de
fidelidade ao Senhor, aí ia para outro país, faz aquela coisa toda, levava cativo, aquelas guerras, aquelas coisas. Foi chegando nesses O principal motivo é porque o imperador ele tinha que ser adorado como um deus. E os cristãos não adoravam o imperador. Então isso, no começo era assim, tem nada a ver. Mas só que o tempo foi passando, número de cristãos crescendo, e eles não adorando o imperador. Aí tinha festas, as festas de Roma. E que normalmente, né, a gente já falou aqui sobre como eram essas festas, os cristãos não participavam. Aí tinha algum tipo de oferenda que tinha que fazer, os cristãos não faziam. Então eles eram de fato estrangeiros dentro do Império Romano. Isso é, eles não eram só um povo que tinha uma fé, como os outros tinham. A fé desse povo, aí entrando no estudo, era tão integral, era tão completa, trazendo também um linguajar da gente, era tão corpo, alma e mente, que não permitia que eles fizessem parte do Império Romano, mesmo vivendo dentro do Império Romano, mesmo tendo as suas funções dentro da sociedade, tendo os seus trabalhos, tendo as suas amizades, estavam ali, mas de fato eram peregrinos em terra estranha. Aí eu vou te explicar de novo por que eu estou falando isso. Porque hoje a gente não vive como está escrito. Olha só o tema da revista, eu gostei do tema, eu gostei. Servir. Primeira coisa que o tema fala é servir, é serviço. Nós servimos a quem? Ao Senhor, né? E aí está dizendo, servir ao Senhor com integridade, servir de maneira completa, viver para a glória de Deus. E para mim o grande mal, a grande enfermidade dos que se diz igreja do Senhor, é que a gente pegou Jesus e quer que ele se encaixe naquilo que a gente tem como projeto de vida. Isso em toda e qualquer área, na área profissional, na área emocional, na educação dos filhos. A gente nasceu, aprendeu o que a gente quer fazer, o que a gente não quer fazer como profissão, o tipo de pessoa que a gente quer namorar e quer casar, o tipo de filho que a gente quer criar. A gente pensou isso e falou, Jesus, agora o Senhor vai se encaixar e me abençoar nisso que eu escolhi. E aí, aquela parte que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Agora não, Senhor, que o Senhor faça a minha vontade aqui na terra. E aí, a integridade, ela deixa de existir, porque a gente vai particionando. A minha oração não é mais tanto pelo que eu creio, como por quem Deus é. A minha oração é porque eu desejo que Ele realize a minha vontade. A minha fé não é a fé do Deus bíblico que fala que eu tenho que ser obediente a Ele em todas as coisas, ter uma vida de santidade. A minha fé é no Deus que é todo-poderoso, é no Deus que é socorro bem presente na hora da angústia, é no Deus que acalenta. Mas esse Deus, ele vai ser buscado normalmente para a gente em oração, quando essas necessidades nossas têm que ser supridas. Estão me entendendo, gente? E quando a gente vai ver esses caras aqui, a gente vai ver que eles já começaram agora a ser assassinados, porque eles tinham os seus sonhos, eles tinham os seus planos, eles tinham as suas famílias, eles tinham as suas vidas sociais, mas todas essas coisas tinham que estar encaixadas onde? Onde? Encaixada onde? Sonhos, planos, famílias, amizade, o que tinha que permear tudo isso? Nessa fé que jamais vou sair do centro da vontade de Deus, jamais vou fazer com que a minha vontade seja superior ao que Deus disse sim. O que Deus disse sim, é sim. O que Deus disse não, é não, e acabou. E Jesus já tinha dito, seja seu sim, sim, seu não, não.
E aí, quando a gente chega em Diocleciano, esse nome é difícil pra caramba, beça, mas quando chega em Diocleciano, já dizem a história que milhares de cristãos já tinham sido mortos até Diocleciano. Mas quando chega em Diocleciano, ele de fato faz uma lei que o cristianismo tinha que ser exterminado, vira lei que o cristianismo tinha que ser exterminado da terra, que todos os templos cristãos tinham que ser fechados, todos os livros escritos cristãos tinham que ser queimados, lei. E aí começa uma perseguição tremenda. Segundo alguns historiadores defendem, na época de Diocleciano, centenas de milhares de cristãos foram assassinados. Centenas de milhares é coisa pra caramba. A beça é maior do que a cidade de São Mateus, porque é no plural, centenas de milhares, é coisa a pampa, porque agora é uma lei do Império Romano. Só que esse trema era um povo que tinha se convertido de verdade, não era um povo religioso, não era o povo da barganha com Deus, não é um povo que diz que Deus tem que se encaixar no meu propósito, é o povo que entendeu quem é Deus e agora disse: eu vou viver para a glória dele. Onde tem um hino que a gente canta, né? Onde ele quiser me enviar, eu irei, o que ele me mandar, eu farei. Era um povo que de fato vivia assim, tendo seus sonhos, seus planos, suas metas, mas sempre totalmente entregue ao Senhor. E aí, quanto mais matava o crente, mais crente aparecia. Era igual formigueiro, né? Só que no formigueiro não é conversão. No formigueiro você mexia e a formiga vai saindo, né? Lá, quanto mais matava, mais convertia. Quanto mais matava, mais convertia. Agora pensa comigo. Tá aí, Leila tá me vendo morrer por causa da minha fé. Ela não é cristã. Ela me viu morrer. Ela se converte. Ela sabe que o imperador dela, onde ela mora, onde ela vive, onde está a família dela, esse imperador falou: se é cristão, ó, passa a régua. Mas ela se converte. Ela se converteu por causa da emoção? Ela se converteu por interesse? Ela se converteu porque ela quer ficar bem na fita? Ela se converteu pensando em prosperidade? Pensando em cura? Pelo contrário, estão matando todo mundo. A cura é uma coisa que não faz nem efeito. Então a gente vai dizer que ela se converteu mesmo, porque ninguém, só pensando, só usando do raciocínio lógico, vai falar assim: eu vou abraçar uma fé que eu abraço hoje, eu posso morrer daqui a 2 minutinhos. Então a conversão era conversão de verdade, não era esse trenzinho que a gente vive hoje, que a música tem que ser gostosinha, que tem que olhar pra gente bonitinho, que o outro não pode falar nenhuma palavra feinha que me machucou. Não, não era Nutella não, era raiz. Mas aí no ano 312, um homem chamado Constantino vira o imperador de Roma. Não tinha nada de evangélico nele, só que ele está vendo que esse povo chamado Igreja do Senhor, que agora já eram chamados de cristãos, o povo do caminho, vai crescendo, crescendo. E ele diz que uma guerra lá que ele tinha que guerrear, que ele viu uma cruz no escudo dos soldados. Então ele mandou desenhar a cruz em todos os escudos, e disse que tinha se convertido, e foi para a guerra, e ganhou a guerra assim, tranquilo, tranquilo. E aí agora ele levanta um decreto de que os cristãos agora, a fé dos cristãos é a fé oficial de Roma. Fé oficial. Antes a Roma tinha mandado o quê? Matar. Agora é o quê? Aí a gente tem hoje a igreja católica, apostólica, romana, que nasce aí, com Constantino. Só que Constantino se converteu, Maria Helena, sua mãe, falou: pô, gente, agora, o povo, quem conhece as construções do Império Romano,
O Império Romano tem ruas, estradas feitas que são as mesmas até hoje. A gente não consegue ter um asfalto hoje que dura 2 semanas, 3 semanas depois de uma chuva com buraco. Eles têm estradas construídas até hoje. Eles eram feras pra caramba. A beça, você vê terremotos, passa, tu não tem um negócio lá inteiro, mas tu vai lá e ainda tem colunas em pé, depois de mais de 2.000 anos com terremoto, chuva, o trem está lá ainda. E aí a Maria Helena fala, a gente tem que construir templos. Antes tinha preocupação de construir templo? Eles até iam surgindo nas casas. Normalmente os templos, eram na casa dos cristãos endinheirados que se convertiam e pegavam aquelas salas enormes e iam fazendo dali templo. Mas aí Maria Helena começa a criar templos faraônicos, entre eles o que a gente mais conhece é onde mora o Papa. Onde é? Basílica de São Pedro. E ela vai construindo um monte de templo. E o povo que era o povo do caminho começou a ser o povo do templo, das 4 paredes. Só um parênteses. Lutero, quando ele faz a reforma, o que ele fez foi tirar das 4 paredes e lá para fora. John Wesley, de onde nasce o metodismo, ele saiu da igreja e foi pregar onde? Do lado de fora, mas a gente não aprende, a gente gosta muito daqui. Mas esse é um outro papo. Mas vamos voltar lá para a perseguição. Aí, ela começou a construir tudo isso. E o povo, o William Imperador, Cunha é um chefe de qualquer coisa lá que está colado no imperador. O William falou, me converti. O que Cunha vai fazer? Fala, Cunha, o que tu vai fazer? Pô, tu vai contra o imperador, tá doidão, rapaz? Eu me converti também. A conversão que era integral, era de fato e de verdade, passou a ser uma conversão de Tem isso hoje? Pode não ser pelo imperador, mas tem a conversão porque prometeram a prosperidade, tem a conversão porque quer uma cura e até a cura aconteceu, mas sempre do interesse, deixa de ser integral. E é por isso que Jesus falou para Nicodemos. O que Jesus falou para Nicodemos? É necessário nascer de... O que John Wesley falou quando ele estava com os moravianos e o barco balangando para lá para cá, quase indo a pique? O que John Wesley falou? Eu fui pregar para os índios. Quem que vai pregar para mim? Quem que vai me salvar? Quem que vai me resgatar? Porque ele está lá apavorado, com medo tremendo de morrer, e os moravianos estão cantando. Fé e oração, não dá para separar esse trem, não tem como ser meio crente, gente. Não existe. Por isso que lá em casa, minha família acostumou já com isso, eu sempre faço uma distinção entre crente e cristão. Crente é quem crê. E a Bíblia diz que até os demônios creem e fala assim, eu sei quem é ele. Eu sei quem é. Eu estou perdido, mas eu sei quem é ele. Crê e estremece. Tem um montão de gente que crê e não estremece. Só que ser cristão é viver em Cristo. É ser imitador de Cristo. E Cristo, vamos lá, foi obediente até morte de cruz. E aí a gente vai pegar uma revista dessa que vai falar sobre integridade. Para mim, aí eu lembro dos escritores hebreus, eu lembro também de Paulo falando, é uma vergonha que a gente ainda tenha que está tomando leitinho. Hebreus, se eu não me engano, Hebreus vai dizer, vocês tinham que estar ensinando, estão aprendendo. Por favor, estou falando isso aqui só diretamente para vocês, não, estou falando do que a gente vive hoje aí, de igreja. Sabe, a gente teve a conferência lá, Leila perdeu, deixou de ganhar, foi fantástico. A gente teve a conferência quarta-feira. Gente, eu falei aqui na quinta-feira, eu sou cri-cri, mas eu saí de lá assim, maravilhado, foi bom demais. Mas eu sempre tenho um ponto de interrogação.
Por isso sou eu, tá? Vocês não precisam concordar comigo, não. O que a gente vai ser depois daquilo? O que fazer depois daquilo? Ser cristão não é de movimento em movimento, não, gente. Isso é torcida organizada. Ser cristão é o que a gente vive no dia a dia. É Deus falando, olha, era meia-noite e pouco, eu estava conversando, entre tantas, um amigo meu, que eu já falei dele aqui, o Gelson, que eu pedi até para votarem lá na Escola Dominical, ele ganhou a música da Escola Dominical Nacional, e ele ouviu a pregação que eu preguei no... Me ajuda? Mas Shell, na igreja do Shell, em Linhares, e aí ele estava fazendo uns apontamentos, a gente começa a conversar e só Jesus para a conversa acabar. E aí dentro da conversa eu falei para ele da conferência. Só que ao mesmo tempo que eu escrevi, eu não comentei com ele, mas vinha na minha cabeça isso, porque eu falei para ele que eu vou falar aqui. Deus quer fazer, Deus quer levantar uma igreja que seja de fato igreja. Deus quer levantar o povo, porque a seara está pronta, está branquinho, poucos são os trabalhadores, mas isso é só quem é cristão de verdade. Não é um emocionalismo, não adianta Deus falar assim, eu quero fazer. A gente sai de lá, vem no ônibus maravilhado, fica uma semana ainda em êxtase e depois volta tudo como era antes. E não pode dizer, Deus não sinalizou, Deus não quis fazer. Eu não sei se vocês têm reparado, e Deus é testemunha do que eu vou falar, que mensagem que a gente tem ouvido, como a gente ouviu lá, como é que eu tenho pregado aqui, e com o que a gente vai estudar, quase sempre as coisas estão encaixando, parece que a gente de fato tivesse assim numa mesma linha. Então São Mateus, vocês não vão poder dizer para Deus, o Senhor não me falou, o Senhor não me chamou, o Senhor não me alertou, o Senhor não me instruiu, o Senhor não me exortou, o Senhor não me... Não tem como, não tem como, foi dado, está sendo dado. Vai chegar um dia que será cobrado. Porque não adianta um mover daquele de Deus, se eu e você não dissermos para o Senhor, Senhor, eu vou ter uma vida de oração, a minha fé está baseada naquilo que o Senhor quer para a minha vida, e eu quero estar atento para ouvir a sua voz, e quero aproveitar cada tempo para que todo mundo saiba que o Senhor é Deus. Minha oração vai ser pelo prazer de ouvir a tua voz, saber o que o Senhor quer para mim, e me transformar enquanto eu oro, ainda que eu vou pedir ao Senhor aquilo que eu necessito, porque o Senhor é o meu socorro. Se isso não acontecer na gente, na vida, amados, aí eu vou falar assim, nós somos de fato um dos mais miseráveis dos homens, porque Deus está falando, Deus está fazendo, Deus está mostrando, porque quem pensa que dá para ser meio crente, amado, está perdido pra caramba a beça. Tem uma pregação que eu acho que é de John Wesley, eu nunca ouvi, mas sei que tem, que até o irmão Ismael falou sobre ela quando eu preguei falando do rei Agripa aqui, que quase que ele se salva. A pregação do John Wesley é essa, os quase salvos, é igual Denorex, né? Parece, mas não é. A gente acha que religiosidade é salvação, religiosidade é prisão. Religião não salva ninguém, quem salva é Jesus, e os salvos se entregam completamente. E aí, a igreja, alguém quer falar alguma coisa? Mas pega aí, pega o microfone, senão o povo não te ouve. Tá aqui, tá ali. Quando você falou sobre quase salvos, né, aí, eu estou no meu coração há um tempão já querendo fazer uma mensagem, alguma coisa sobre esse quase. Porque tem um hino no nosso inário que é quase induzido. Você conhece? Não. Aí quase, aquilo me criou, quase induzido a crer em Jesus. Começa assim, quase induzido a crer em Jesus, quase induzido a andar na luz.
Olha, Sabe o autor? Todos, Não, estou perguntando Mas é porque fácil aqui vai de ver. que esse hino ele é resultado da pregação, dessa pregação de John Wesley, né? Não sei, mas o Mel está procurando. Eu só perguntei por causa disso. Vai que esse hino ele é Sim, resultado dessa pregação. E aí sempre está vindo isso em mim. Eu preciso uma hora sentar. Mas é muito sério. Hã? Não, metodista. Está no inário. Então, esse quase é muito sério. É muito sério, porque você está achando que tá, mas não tá. Né? Não vai. 228, né? 228? Peraí. Já... Então canta aí, que aí depois eu encerro, a gente encerra. Quase induzido a crer em Jesus, quase induzido a andar na luz, sonhas em replicar quando tiver vagar, então irei buscar o Redentor. Cadê o outro? Quase induzido, ó coração, quase induzido, ó ilusão. Hoje o bom Salvador, com voz de santo amor, convida o pecador, escuta e vem. Quase induzido, decide já. Quase induzido, tarde será, quase não servirá, quase te afastará, quase te lançará na perdição. Olha lá, Sara. Sara, eu vi lá. Isso. Amados, quando lembra da passagem de Apocalipse que eu preguei aqui, que todo mundo conhece, eis que estou à porta. A maioria pensa que aquela passagem é para o não cristão. Aquela passagem está falando para a igreja que se desviou. Ela está falando para aqueles quase cristãos que um dia estiveram firmes e hoje não estão mais, ainda que estejam na igreja. Inclusive tem também uma música da Fernanda Brum que fala sobre isso, os perdidos na casa do Pai. A gente acha que porque a gente não tem uma vida de perseguição, a gente tem uma vida tranquila para ser cristão. O William postou lá no Instagram, era do show aquilo? Uma menina do show, não sei quantas horas pro show, e no sol tremendo que tá, e aí o William colocou lá, qual é a tua desculpa para não ir cultuar ao Senhor? Um outro amigo meu, que ele é teólogo, acho que ele até fez doutorado, se eu não me engano, o Mayad, ele colocou, mas já falando da geração, a geração que faz isso para um show, mas que chega atrasado no Enem, que chega atrasado para poder procurar um emprego, mas que está dormindo há semanas na fila, num sol do calor que a gente não vê há trocentos anos, aí ele colocou assim, aí ele colocou, que geração é essa? Porque no Enem o pessoal perdeu a prova, estudou pra caramba, perdeu a prova porque chegou atrasado, mas lá dorme trocentas horas. E a gente tem essa facilidade do evangelho que a gente acha que dá para empurrar com a barriga. Amados, se Deus te colocou num país bom pra caramba dessa para ser cristão, eu, Rogério, tá? Não precisa concordar. Eu tenho dúvida que a cobrança naquele dia vai ser muito grande. Porque se Ele nos deu essa oportunidade, inclusive é que eu vou continuar pregando a pregação de domingo à noite, daqui a pouco, é porque Ele sabe que a gente vai ter possibilidade da gente se capacitar cada vez mais. Vai ter possibilidade, liberdade de orar mais, de estudar mais a Bíblia e de pregar muito mais. E de testemunhar no teu trabalho, na tua faculdade, na tua família, muito mais que tenha onde a igreja é perseguida. Porque hoje, enquanto que a gente está conversando aqui, em Bangladesh, na Coreia do Norte, os cristãos estão sendo perseguidos, estão sendo presos, estão sendo assassinados. Agora, enquanto que a gente está aqui conversando, quase 10 da manhã,
e não negam, se converteram de verdade. E mais, saíram muitas das vezes de um país de liberdade como a nossa e foram para um lugar que sabe que a sua vida vai correr risco, mas para poder levar a vida eterna, para honrar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, ouviram, entenderam que tinham um chamado e obedeceram de santidade, integralmente foram viver o projeto do Pai, estão lá. Eu tenho um amigo, Ricardo Penudo, ele é jogador de futebol e ele é um dos pastores da Igreja Batista no Recreio. Essa Igreja Batista, já falei dela aqui 300 vezes, é a igreja que eu sou muito apaixonado. Se eu fosse membro, eu seria membro dessa igreja. E eu costumo até brincar que é a Igreja Batista mais metodista que eu conheço. A liturgia dela é toda metodista. Hoje o braço direito do Wander, do pastor Wander, que é o presidente, é o Gustavo Faleiro. Não sei se vocês já ouviram falar da família Faleiro na Igreja Metodista. É uma família de gerações da Igreja Metodista no Brasil. E hoje o braço direito dele é o Gustavo, que era pastor em Botafogo. E aí recebeu o convite do Wander, está lá como ajudante do Wander. E essa igreja, ela, como se fosse mais ou menos metade daqui para Guriri. Eles têm um outro lugar chamado Vargem Grande, que a igreja no Recreio, no Vargem Grande, eles têm uma igreja lá que é onde eles trabalham através do futebol para recuperar pessoas. E o Ricardo e o Flávio, eles são ex-jogadores. O Ricardo tem 2 semanas, estava lá na Ucrânia, para poder, através do futebol, evangelizar principalmente as crianças. E graças a Deus, bastante pais e filhos se converteram ao Senhor. Mas o cara foi lá já voltou, mas saiu de lá do Recreio. Quem conhece o Recreio dos Bandeirantes, é um lugar bom demais para caramba. Ele saiu de lá do Recreio, de uma igreja grandona, ar-condicionado. O filho dele está tentando ser jogador de futebol. Deixou tudo e foi para a guerra, para pregar. Ah, pastor, ele foi e voltou. Ah, tu sabe quando a bomba vai cair? Tu tem lá o horário onde o tiro que vai chegar? Não tem? Ninguém sabe. Graças a Deus foi e voltou. Mas não tem como ser conversão, mais ou menos. Não existe, gente. Ou a gente se converteu, ou a gente não se converteu. Aí a revista, ela vai falar umas outras coisas que já estão dentro do que a gente falou no domingo passado, né? Ele vai falar sobre trabalho com as crianças, onde a gente estiver inserido, na verdade, não é esse, perdão. Ele vai falar sobre onde a gente estiver inserido, a gente ser igreja do Senhor, a gente servir ao Senhor com integridade. Mas eu só quero ler, para a gente terminar, a última lá no 93, é uma citação de um cara chamado Warren Wiersbe, sei lá como se pronuncia esse trem. Eu quero só ler a citação que é feita aqui sobre essa pessoa. A igreja acostumou-se a ouvir pessoas contestarem a mensagem do Evangelho, porque essa mensagem, se de fato for mensagem, ela é loucura para os perdidos. Mas hoje a situação está embaraçosamente invertida, pois o mensageiro passou a ser suspeito. Isso é, quem está pregando a mensagem, quem está falando da mensagem, quem está levando a mensagem, passou a ser suspeito. Antes a suspeita era da mensagem. Agora também o mensageiro, ele é suspeito. Tanto o ministério quanto a mensagem perderam a credibilidade perante um mundo atento, que parece estar a divertir-se com o espetáculo. Por que é que havíamos de escutar a igreja? Pergunta ao mundo crítico. Com que autoridade vocês cristãos nos pregam sobre pecado e salvação? Ponham ordem na própria casa, depois talvez queiramos escutá-lo. E quem lembra de domingo passado, foi falando de caráter, do testemunho que a gente tem que dar, foi a primeira parte que a gente estudou semana passada. Depois ele entrou nessa parte de hoje, de oração, de fé, e aqui está essa fala. Por quê? Porque não dá para ser meio cristão. Por favor, gente, não estou falando aqui que a gente não falha, não é isso?
Mas falhar é uma coisa, querer viver no erro é outra coisa, não são sinônimos. Pecamos porque somos pecadores, mas o chamado é para uma vida de santidade, de bom perfume de Cristo nessa terra. Amém? Alguém quer falar? Se não quiser, a gente termina. Pecamos, né? Porque somos, erramos, falhamos. A gente cita muito os antepassados nossos, né? Davi, Abraão, Isaac, Jacó. Mas Davi tinha uma preocupação enorme. E ele tinha de reconhecer o seu erro, se arrepender e não pecar de novo. Ele tinha outros pecados, mas aquele ali ele não fazia de novo. Então essa que é a nossa postura, né? De errarmos. Nos arrepender profundamente, de verdade, pra caramba beça, não é isso? Uhum. De verdade. Por isso não que... pecar. Jesus falou, as pessoas costumam falar assim, mas Jesus não condenou a pecadora. Falei, mas ele falou, vai e não peques mais. Se ela pecou, aí é outra história. A gente não conhece a história dela depois. Mas a fala principal de Jesus foi, vai e não peques mais. Ainda está escrito para que não te suceda coisa pior. E quando Davi é chamado de coração de Deus, homem segundo o coração de Deus, quase todos defendem que esse título é dado pela essa facilidade dele de reconhecer o erro e se arrepender do erro. Tanto que o salmo dele, ele está expondo as vaciladas dele toda. As angústias dele, arrependimento, né? Eu vi essa semana falando assim, e Davi conversava com a própria alma, né? Ô, minha alma, por que você está assim? Não fica assim, né? Espera em Deus, vai mudar. Salmos 32 e o Salmo 51 é resultado do pecado de Batseba, né? Com Urias. Esse homem que ele não tem preocupação de rasgar e falar assim, eu sou horrível, pequei, mas eu vou mudar. Tanto é que ele no 51 ele fala, né? Torna-me dar a alegria da salvação. E a gente tem sempre essa tendência, né? Mas fulano pecou, não sei quem fez isso. Não justifica isso. Não justifica. Inclusive em Hebreus fala, né? Elias foram como nós, né? Todos nós somos sujeitos a pecar, a errar, mas temos que ter essa atitude, postura de arrepender de verdade e não repetir, cair na mesma cilada. Amém. Agora já conhece, né? Veja a hora aí para a gente encerrar esse...